e agradecer pela presença. Espero que seja, né, a gente preparou o conteúdo com muito carinho, espero que seja uma troca rica para todo mundo que está aqui. Antes da gente entrar nas perguntas, eu quero apresentar a Carol, que é da nossa equipe aqui da Safe Space. Ela é especialista em NR1, que é o assunto que a gente vai falar hoje, e também, né, nos temas adjacentes de gestão de conduta. Então, ela vai trazer mais o lado técnico. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou deixar ela se apresentar, e aí a gente vai dar um pouquinho de contexto do tema e entrar na parte de perguntas e respostas. Eu vou desfixar aqui a apresentação para a gente ficar mais à vontade. Boa, obrigada, Rafa. Bom, pessoal, bom dia. Acho que pode ser que alguns de vocês já me conheçam, que eu já venho falando desse assunto ali desde o início do ano passado, né, quando começou a se falar muito forte em NR1, mas eu sou a Caroline, então sou especialista de ética e conduta aqui na Safe Space, tenho um bom conhecimento técnico com relação a NR1, focado nos riscos psicossociais, né, tanto por experiências anteriores de trabalho, quanto por, desde que começou o assunto, venho participando de fóruns, já participei de rodas de conversa com os auditores do Ministério do Trabalho, então, a gente está com muita bagagem aqui mesmo para poder compartilhar aí as melhores práticas com vocês, tá? E espero que todo mundo aproveite esse papo, fiquem à vontade para trazer as dúvidas de vocês no chat aqui também, tá? Qualquer momento a gente pode conectar com as outras que a gente já recebeu aqui previamente, e acho que é isso. Antes da gente seguir, Rafa, só chamar uma atenção aqui para a Safe Space tem uma oferta também que a gente vai falar ao longo aí dessa conversa, né, com relação à aquisição dos nossos produtos, para quem se interessar. Então, envolve contratação de canal com carência de 3 meses de pagamento, treinamento de NR1, justamente para incentivar vocês a iniciarem aí nas melhores práticas o quanto antes, tá? A gente fala um pouquinho mais ao longo da conversa. Boa, obrida, Carol. Bom, trazendo um pouco, né, de contexto do assunto que a gente vai falar hoje. Todo mundo que está aqui sabe, né, da mudança da DNR1, isso deve alterar a forma que as empresas enxergam todas as questões relacionadas à gestão de conduta e saúde e segurança no trabalho, porque a forma como vai ser fiscalizado e as possíveis consequências em forma de passivo trabalhista vão afetar bastante o bolso das empresas, né, e aí, enfim, né, a gente entra num ciclo onde as pessoas vão acabar exigindo mais, e por aí vai. E aí, o que significa na rotina, né? A gente vai mostrar isso na prática, né, durante a nossa conversa de hoje, e basicamente, tudo que a gente vai falar gira em torno do que a gente acredita na Safe Space, né, que que práticas de compliance, práticas de gestão de conduta, elas não devem ser algo só para cumprir requisito, né, a gente vai falar da fiscalização, dos requisitos, mas a nossa, né, o que a gente acredita aqui é que a NR1 veio para consolidar uma prática que deveria ser estratégica, deveria ser considerada estratégica para as empresas, porque se você tem funcionários que estão, né, confortáveis no ambiente de trabalho, se sentindo bem, enfim, eles conseguem performar no máximo da sua produtividade, isso é bom, né, para a empresa. Então, a gente vai sempre olhar o copo meio cheio, né, por mais que seja importante também estar atento a prazo e fiscalização, enfim, mas o nosso objetivo aqui é aprender a identificar os problemas antes que eles se tornem multas, antes que eles se tornem passivo trabalhista, tá? Então, vamos para a primeira pergunta e já entrar numa parte mais prática de NR1. Então, vamos lá, né? Um dos principais motivos que as pessoas, profissionais de RH, enfim, né, que estão envolvidos nesse tema de NR1 tem, porque a gente não sabe por onde começar, né? Não está tão claro os parâmetros, né, da regulamentação, o que é para fazer. Então, não tem, assim,
um passo a passo, né? A gente sabe que a gente tem que estar de acordo com a lei, né, com a nova regulamentação, e a gente entende a importância do mapeamento, do controle dos riscos psicossociais, mas, tipo, se eu não tenho nada, né, como que eu começo? E tem uma boa notícia, que é que não existe um cenário ideal, né? De fato, a regulamentação, ela não dita exatamente como que a empresa tem que resolver o problema, né? Ele basicamente fala, ó, você tem que fazer, e aí cada um acha a melhor forma, o jeito mais eficaz de fazer, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, primeira pergunta, se a empresa ainda não realizou mapeamento, inventário, então, tipo, não sabe, não tem noção dos riscos psicossociais da sua operação, das suas pessoas, né? Como que ela pode começar a identificar esses riscos e iniciar o plano de ação, né? Porque a NR1 exige o plano de ação, mas como que eu vou ter um plano de ação se eu não tenho o básico do mapeamento dos riscos psicossociais, né? E aí a gente vai entrar numa segunda parte, que é qual que é a melhor estratégia, né, na nossa opinião, na opinião da Carol, de primeiro passo, e aí a gente vai falar um pouco de canal de denúncia também. Boa. Bom, vamos lá, então. Essa é uma das questões que mais aparecem de forma mais recorrente aqui, né, quando buscam a solução da Safe Space, porque não sabem por onde começar, né? Ah, será que quando quem nunca teve canal de denúncia, será que eu já contrato essa ferramenta, mas eu ainda não fiz o meu mapeamento de riscos, né? A gente ainda está trabalhando nessa frente, e o que a gente sempre orienta aqui é que existe uma parte técnica, né, dessa análise e mapeamento para gerar o inventário de riscos, laudar no PGR, daí sair o plano de ação sugerido pelo profissional técnico, e isso, né, as empresas que ainda não fizeram, naturalmente vão ter que fazer para validar esse documento, mas tem outros dados e informações ali no ambiente que o RH, Saúde e Segurança do Trabalho, já pode começar utilizando para trabalhar em cima, né, das iniciativas. Então, quais seriam esses dados? Quais seriam essas informações? Por exemplo, análise de ausência no trabalho, são dados recorrentes que vocês têm aí, assim como o afastamento. Então, se vocês já têm esses insumos, né, do que acontece no ambiente de vocês, com relação à frequência do colaborador, aos motivos que levam ele a ficar afastado do ambiente de trabalho, isso já serve para vocês utilizarem como indicadores. Outro exemplo, entrevistas de desligamento. Mesmo a empresa que, né, não tem nenhuma outra ferramenta implantada de escuta, de relatos, denúncia, enfim, se tem essa prática de fazer entrevistas de desligamento, naturalmente consegue identificar ali muitas coisas que adoecem o ambiente. E é importante a gente reforçar que o risco psicossocial, ele é desafiador porque ele tem a ver com a parte relacional, né, da organização ali do trabalho, vem muito do comportamento de lideranças, vem de relações de poder, então por isso que ele é um pouco mais desafiador do que a gente mensurar riscos físicos, químicos, biológicos, que também são parte ali do PGR, né, então, na entrevista de desligamento, normalmente é quando o colaborador está, infelizmente, mais confiante para trazer os problemas, quando já não tem muito mais como atuar em cima, né? Peguem esses dados e analisem esses dados também. Entrevista com grupo focal, pesquisa de clima, até avaliações ergonômicas. Então, pessoal, quem está à frente aí, né, dessas áreas de cuidado, de ética, conduta, comportamento e saúde do colaborador, tem no dia a dia muito insumo para trabalhar, independente do documento do PGR já ter ficado pronto e do plano de ação ter sido emitido, tá? Então, Rafa, é por aqui que a gente poderia começar. E aí, vou mostrar aqui de um jeito muito simples o que são riscos óbvios aí que provavelmente toda empresa já conseguiria mapear sem ter um profissional técnico. Então, esse aqui é um cenário muito comum, tá, gente? De riscos ambientais. Assédio sexual, moral e discriminação, sim, saíram da parte de serem problemas apontados para serem riscos identificados de forma prévia, né? Carga de trabalho excessiva, pressão por resultados, comunicação inadequada ou violenta, conflitos interpessoais, desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal,
exposição ao estresse, falta de clareza ali em funções, né, cultura inadequada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que, com certeza, é fácil de identificar na empresa de vocês, independente de ter um profissional ali técnico fazendo essa avaliação, e é por onde vocês poderiam começar. Então, o plano de ação está muito mais numa postura proativa da empresa e das áreas que estão à frente na contenção de riscos, do que, de fato, precisar de um documento em si, tá? E aí, Rafa, se quiser me Perfeito. complementar também. Perfeito, obrigada, Carol. E aí, assim, vamos aprofundar um pouco nesse ponto. Então, quando a gente está falando especificamente sobre implementação de canal de denúncia, muita gente associa o canal de denúncia a um uso estritamente reativo, pela forma que o canal de denúncia tradicional, né, no modelo do 0800, foi usado, né, em grandes empresas, tal, historicamente. Então, tem ainda essa ideia de que, putz, a pessoa só vai acionar o canal de denúncia numa última instância, se vai acionar, né? Então, num caso muito grave de fraude, por exemplo, enfim. Mas agora, com o NR1, né, exigindo que a empresa identifique os riscos psicossociais de uma forma contínua, né? Então, entendendo não só, putz, tipo, aquele risco se tornou um caso grave, né? E sim, tipo, ali tem algum risco, então é um passo anterior, antes de virar um incidente formal, como que o canal, né, ou um canal que seja efetivo, que seja, de fato, usado de uma forma preventiva, né, pode ajudar a empresa na identificação de riscos psicossociais. Isso vai muito ali de encontro com como a empresa posiciona essas ferramentas e com o trabalho que ela faz lá dentro, né? O que eu quero dizer com isso? Uma das ferramentas de monitoramento, correção e prevenção de risco, contenção, desculpa, e prevenção de riscos é o canal de denúncias. Quando a gente olha para essa ferramenta como categoria de mercado, né, ela sempre foi construída como um objeto frio, né, dentro da empresa. Então, tenho ali um canal, está dentro do meu código, e só pode chegar lá as condutas que, né, violam diretamente o ambiente. E esse é um dos principais erros, principalmente agora, né, que a gente tem a questão da NR1 com relação ao risco psicossocial, quando a gente fala de ESG, e cada vez mais responsabilidade social, essa ferramenta precisa ser posicionada como um espaço de escuta seguro para todas as pessoas. Então, vejam, a palavra denúncia por si só, ela acaba mais afastando do que aproximando as pessoas colaboradoras, né? E aí, a gente precisa, de fato, fazer um bom trabalho de base da comunicação dessa ferramenta para que ela seja um aliado de vocês na identificação de riscos. Então, isso começa com as políticas e diretrizes da organização, começa em como a gente posiciona o canal e reforça uma política de não retaliação. Os colaboradores precisam ter a segurança de que aquela ferramenta realmente serve para uma construção positiva de ambiente seguro, independente da opinião individual de cada um, e cada colaborador tem sua responsabilidade com isso também. Então, uma vez que a gente implementa essa ferramenta de forma proativa e faz um trabalho forte de comunicação interna para validar, né, essa segurança, essa mensagem de segurança que a gente quer passar para os colaboradores, é onde a gente começa a colher ali os resultados. Perfeito. E tem um outro ponto que aparece bastante e que a gente sabe que é uma insegurança, especialmente de empresas que ainda não têm nenhum canal, né? Então, por exemplo, usam um Google Forms ou um e-mail, enfim, ou tipo, não tem um canal que realmente funcione. Tem muita insegurança sobre o trabalho operacional que ter um canal pode gerar, né? Então, dá medo que, putz, as pessoas vão usar do jeito errado, ou vai entrar um monte de coisa que não é denúncia, ou então até, né, que aí, enfim, isso acaba aumentando o risco, mas até às vezes uma mentalidade de tipo, putz, ninguém tá falando nada, por que eu vou cutucar esse problema, sabe? É melhor esperar chegar, porque, enfim, né, meio batata quente, ninguém quer lidar com isso. E, assim, agora com a NR1, não basta você falar, né, se a empresa só falar, não,
a gente tem um ambiente de trabalho que encoraja as pessoas a falarem, a gente tem uma cultura legal, enfim, isso não é suficiente, né? Se a empresa não tem documentação, ela não tem registro, ela não tem prova, ela não consegue produzir essa prova se ela precisar, ela está exposta. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, e sobre quais indicadores o canal de denúncia ele pode gerar e como que isso ajuda na prática, não só atender às exigências da regulamentação, mas a empresa se proteger, né, tipo, diminuir essa exposição, caso ela precise se defender frente a questões relacionadas a incidentes, né, que vieram de riscos psicossociais, como casos de assédio sexual, assédio moral, discriminação, enfim, né, qualquer questão relacionada a saúde e segurança no trabalho, mas, né, da parte não física. Boa, essa também é um dos comentários que você fez, né, que essa visão da empresa ter aquela falsa sensação de ambiente seguro por justamente ter subnotificações, né, então, se perguntar para qualquer pessoa aqui do nosso time, especialistas do comercial, de sucesso do cliente, isso acontece muito. Ah, a gente está contratando um canal, mas aqui eu não tenho problema na minha empresa. Não chega. Eu tinha ali um Google Formulário, né, um e-mail, mas as pessoas não mandam. Eu preciso justamente para cumprir pré-requisito, cumprir tabela. Então, essa é uma mentalidade que a gente chama aqui de cegueira de riscos. Então, se o RH, por exemplo, vive apagando incêndio, em one-on-ones, em entrevista de desligamento, enfim, tem esses insumos, tem essa percepção de risco de ambiente, isso quer dizer que naquele ambiente sim tem problemas. O que acontece é que as pessoas não trazem, né? Então, um exemplo muito comum, exemplos, né, muito comuns relacionados a isso, vou compartilhar novamente aqui minha tela, e pegar para vocês verem algumas questões ali de destaque. Aqui é do segmento de restaurantes, tá? Essa é uma apresentação que eu tenho pronta de informações que peguei no Glassdoor, InfoJobs, enfim, né? Manifestação de colaboradores no geral. E aí, o medo das empresas tá bom, mas o meu canal agora ele vai virar o muro da lamentação, o muro das lamentações, vai chegar ali qualquer tipo de demanda, não vai ser usado da forma correta. E é justamente o que a gente comentou ali na pergunta passada, né? Então, o importante é a gente abrir um espaço seguro de escuta para todas as pessoas, e isso tá como sugestão forte em todo o plano de ação, tá, pessoal? E aí, vejam, se nos canais externos, né, se nessas páginas, Glassdoor, enfim, LinkedIn, InfoJobs, e além de exposição na mídia, né, matérias, tem manifestação de colaboradores, como que a gente não vai ter dentro da empresa? Então, aqui tem alguns exemplos que estão disfarçados de insatisfação, né, digamos assim, não seria uma denúncia, mas são uma insatisfação com o ambiente de trabalho. E aí tem a questão de pegar o risco psicossocial dentro desse contexto, né, então, vou pegar só um dos exemplos aqui, que é uma manifestação de uma pessoa falando que tinha total desequilíbrio ali entre a vida profissional e pessoal. Esperam que você trabalhe até altas horas, sem folga, e ainda te ligam fora do expediente. Aqui, né, qual que seria o risco psicossocial? Sobrecarga de trabalho, falta de descanso, conflito entre demandas de trabalho e vida pessoal. Então, vejam, é uma manifestação de insatisfação numa página pública, né, que qualquer pessoa poderia encontrar. Mas por que já não ter pego dentro do canal de denúncias e escuta? Essa empresa poderia ter atuado de forma preventiva. E aí, o que seria, né, um plano de ação dentro dessa situação específica? Será que a gente não tem que rever comportamento de liderança, falar mais de cultura de feedback, entender como é que está a distribuição de horas de trabalho, de tarefa? Então, vai ter que olhar ali para a organização como um todo. Mas o único jeito de ter pego isso antes de ter chego nessas páginas públicas seria por uma ferramenta segura, né, que garante anonimato, que as pessoas podem se expressar sem medo de ser retaliadas, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de situação que justamente conversam com esse ponto, né? E aí, Rafa, se tiver algum comentário, senão eu vou demonstrar rapidamente como que isso viria em forma de relato dentro do canal. Perfeito. Não, vamos seguir para a demonstração, porque depois a gente vai entrar num segundo bloco, onde a gente vai falar mais sobre a fiscalização em si, assim, né? E aí eu mostro técnica.
Boa, e aí eu mostro a parte de indicadores, né? Então, como eu falei, isso aqui são manifestações públicas, né? Uma empresa que tem canal de denúncias e escuta da SafeSpace funciona exatamente nesse formato. Aqui, né, eu já deixei uma simulação pronta antes para que a gente tivesse mais celeridade aqui na conversa. Então, como é que a gente coleta, né, relatos aqui na SafeSpace? Eu tenho 3 formas de envio e captação dessas manifestações. Website, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, WhatsApp e telefone 0800. Então, por padrão, a gente oferece as 3 vias de envios de relatos e manifestações, que vão seguir uma dinâmica muito parecida com essa aqui que eu vou mostrar. Mas, especialmente sobre a experiência na web, que é a mais utilizada, porque a SafeSpace entrega materiais de comunicação que reforçam as exigências ali do que vai ser o plano de ação da NR1 também, tá? Vai QR Code, as pessoas só apontam para o QR Code, já cai nessa página, é disponível 24 horas, então o uso é muito mais fácil. E aí a gente não faz isso em forma de formulários frios e estáticos, né? Eu guio essa pessoa para uma conversa. E por que isso aqui é importante? Para que ela saiba o nível de riqueza de detalhes que ela tem que trazer, para que se possa existir uma análise, uma apuração consistente. Senão, em nada vai ajudar a empresa. E é por isso que é tão desafiador quando a gente tem esses formulários estáticos, né? Porque ou a pessoa pode pular a pergunta, ou ela não vai saber o nível de detalhamento que ela tem que trazer, e isso, né, cai ali dentro de insuficiência de dados, de vocês não conseguirem dar andamento no caso. Então, aqui um exemplo muito rápido é a Sônia, que é a nossa IA, nossa inteligência, coleta esse relato de uma forma acolhedora, né, num tom de voz ali que aproxima o colaborador, e aqui, no meu exemplo, ele começou trazendo que o ritmo de trabalho na produção estava deixando ele doente. Se a pessoa mandasse só isso aqui, em nada ia ajudar o RH, o compliance, as equipes de saúde e segurança a atuar. Então, aqui a nossa inteligência pede um pouco mais de detalhes, né? Exemplos, o que tem acontecido especificamente, para ela poder ajudar a entender melhor o que pode ser feito. E aí, aqui, né, a pessoa continua o relato. A máquina que ela opera vive estragada e ela perde muito tempo até resolver aquele problema. E mesmo que reporte isso à liderança, ele diz que não pode deixar, que aquela pessoa não pode deixar o trabalho dela atrasar, mesmo sem ter culpa ali pela máquina quebrada, né? E isso é humilhante. Então, ela pede mais exemplos de como aquela pessoa fala. E aí, ele tem que dizer que ela grita, constrange o tempo todo, diz que aquela pessoa é lerda, e etc., tá? Então, vejam que conforme ela faz a pergunta, a pessoa consegue entender o quanto de contexto que ela tem que trazer. E aí, por fim, pergunta qual é a frequência daquilo, né, dentro daquele ambiente. Então, aquela pessoa que está relatando, o colaborador, diz que tem pelo menos 3 meses que aquilo está acontecendo. Ela pergunta se tem testemunhas da situação. Então, os outros caras que trabalham no mesmo horário que eu já sei que é na produção, né? Aqui a pessoa não está falando sobre a hora de trabalho dela, mas a gente também não pode criar tanta fricção de relato. Isso vai ser descoberto durante o processo de apuração. E aí, por fim, pergunta aqui qual é o nome daquela liderança, né, que está causando aquele problema. Então, com essas informações, a inteligência entendeu que ela já tem o suficiente para deixar aquela pessoa seguir com o relato, que ele não está vazio, que tem inconsistência. E aí pergunta, por fim, se ela quer finalizar revisando todos os detalhes para formalizar o envio da manifestação. Quando ela revisa os detalhes ali do relato, né, diz que é uma pessoa colaboradora, aqui reforça, né, que a situação aconteceu com ela, que o episódio é recorrente, se tiver mais de uma unidade de empresa, vai imputar a informação aqui, e tudo isso é importante porque depois vai estar nos indicadores ali, que a gente já vai responder como usar isso também para o Ministério do Trabalho. Aqui tem o termômetro, né, de impacto no bem-estar da pessoa, e isso ajuda muito vocês a trabalharem a gravidade do risco psicossocial, e o restante das informações para a gente calibrar ali e organizar, tá? Então, eu tenho o responsável, eu tenho a área em que aconteceu e que foi por outro colaborador. Aqui, a inteligência organiza aquele relato de um jeito consistente e para dar mais clareza de informações sem desconsiderar nada do que a pessoa trouxe. Se aquele colaborador quiser anexar arquivos, provas, evidências, é aqui que vai colocar, tá? E aí tem a opção do relato identificado ou anônimo. Se a pessoa opta pelo envio anônimo, não coloca dados em lugar nenhum. Então, a gente cumpre aqui
tanto o que vai sair em 100% do plano de ação de todas as empresas, que é um espaço de escuta seguro e anônimo, e cumpre também a lei da CIPA, a Lei 14.457/22, que pede algumas garantias de segurança de dados, de envios de relato e de anonimato que só um fornecedor externo consegue garantir, tá? As soluções internas não garantem, vocês podem ter um grande problema de falha de processo e de LGPD aí usando soluções internas. Aquela pessoa enviou um relato, ela vai ter que guardar aquele protocolo para acompanhar esse relato depois, e ela pode pedir para ser notificada das atualizações dele, sem perder ali o anonimato, tá? Então, é dessa forma que depois o RH, né, o compliance, os times, enfim, que fazem a gestão aí dessas manifestações, conseguem conversar em tempo real com quem leva o problema. Então, dali, a gente consegue dar andamento nas tratativas, garantindo o sigilo e a confidencialidade da identidade daquela pessoa, tá? Aqui é onde a pessoa voltaria ali depois para manter essas conversas com o gestor da plataforma, através daquele protocolo. E, só para finalizar aqui a explicação, o que aconteceu, né, por trás, nos bastidores aqui da tecnologia, enquanto aquele relato está sendo enviado. Então, a pessoa teve ela foi guiada por como enviar aquela manifestação, o nível de riqueza de detalhes. Dali aconteceu a compreensão do caso, e aqui está o ponto de grande importância e diferencial da SafeSpace. A tecnologia faz uma triagem automatizada, tanto para garantir a imparcialidade do caso, para que o gestor do canal, se ele está envolvido numa denúncia, ele não receba, e isso vá para uma outra pessoa de um fluxo restrito, quanto o filtro e a organização dessas demandas. Então, se a empresa ela tem medo, né, de que o canal ali receba muitas manifestações que são fora de escopo, automaticamente a inteligência já segrega essas informações, indicando no painel de gestão o que é relato, denúncia, né, o que viola o código de ética e conduta, né, as políticas de risco psicossocial, assédio, enfim, e o que é manifestação fora de escopo. Insatisfações com relação a férias, benefícios, ar-condicionado quebrado, enfim, coisas que, né, de repente é importante a empresa ter ali essa visibilidade de problemas do ambiente, mas que não, de fato, configuram um desvio ético ou de conduta ali dentro da organização. Então, naturalmente, existe essa separação, esse filtro de demandas, dando visibilidade de tudo, até o envio final, que foi a revisão ali daqueles dados que eu acabei de mostrar, tá? Então, é super importante, pessoal, vocês terem uma ferramenta bem estruturada para captar essas manifestações, tanto porque no próximo passo eu vou mostrar a classificação disso, né, ou como isso chega categorizado para vocês, mas para também garantir o cumprimento fiel aí da lei, tá? Acho que é isso que eu queria trazer aqui, Rafa. Boa. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu só queria reforçar o que a gente falou aqui no chat, que estava com uma instabilidade, por isso que ninguém estava conseguindo comentar, mas agora a gente adicionou todo mundo como um contribuidor direto, então dá para mandar dúvidas e comentários no chat de novo, tá? Então, só um lembrete sobre isso, a gente vai ter um espaço para responder perguntas, então, se vocês tiverem dúvidas, enfim, né, relacionadas ao que a gente está falando, inclusive, se tiver, né, relacionado a algum ponto específico, a gente pode até interromper aqui para responder, porque vai provavelmente agregar para outras pessoas que estão ouvindo. Boa, Ká, muito obrigada pela demonstração, acho que ficou bem claro, e um outro ponto se vocês tiverem dúvidas específicas sobre o funcionamento do canal de denúncia, enfim, dúvidas relacionadas a produto, no começo eu deixei aqui o QR Code para marcar uma call com a Carol, mas no final a gente também vai colocar aqui o link para marcar uma agenda específica, se tiver dúvidas, né, do contexto da sua empresa, ou enfim, dúvidas específicas de produto, vai ser um prazer ajudar. Agora a gente vai falar em mais detalhes sobre a fiscalização, tá? Então, uma parte mais técnica, e a gente precisa, né, antes disso, eu queria só desconstruir, assim, relembrar que quando a gente está falando de fiscalização, a gente não está falando necessariamente só de apresentar
políticas ou documentos estáticos, né? Não adianta você fazer uma vez e falar, eu estou de acordo, e aí, né, nunca mais revisitar aquilo, porque a forma como essa regulamentação está sendo apresentada, ela requer um monitoramento contínuo dos riscos psicossociais, porque, claro, né, as coisas podem mudar num intervalo curto de tempo, então não adianta você hoje falar, eu mapeei o risco e está todo mundo protegido, porque pode ser que mude daqui a 2 semanas, né, enfim, tem várias variáveis no ambiente de trabalho que podem mudar, como uma pessoa nova entrou, uma outra pessoa saiu, mudou pressão, enfim, tem várias coisas que podem fazer com que um risco se torne mais real, né. Então, falando especificamente, né, da forma como a NR1 foi colocada, né, e como que vai ser, como que a gente acha que vai ser a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, o que de fato vai ter que ser comprovado num primeiro momento, né, quando a gente está falando especificamente de riscos psicossociais? Eu acho importante destacar um ponto que você trouxe, que é esse retrato em tempo real, né? Também a gente acaba recebendo muito questionamento aqui do tipo, se eu já tenho uma pesquisa de clima, isso não é o suficiente? Eu já tenho uma solução interna, uma pesquisa de clima, eu tenho aqui alguns insumos, isso a nível de comprovação não serve, eu trabalho, né, aqui a segurança do meu ambiente através dessas ferramentas. Ferramentas, né, pessoal, sempre são importantes porque é a partir delas que a gente consegue, de fato, trabalhar melhorias ali no ambiente. Mas a gente precisa ter um cuidado em olhar para o retrato daquele cenário em tempo real, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa de clima, por exemplo, ela já é com base no passado. Normalmente, ela é aplicada para pegar os resultados ali dos últimos 6 meses, do último trimestre, enfim, depende da recorrência com que as pessoas aplicam. Quando um colaborador vai se manifestar, talvez aquele problema já nem seja um problema e ele nem lembre. Então, ou quando a empresa vai atuar na melhora daquilo, já contaminou o ambiente porque a pesquisa está atrasada. Então, elas são ferramentas complementares, né? A pesquisa de clima é importante, e aí, se você tem um canal estruturado, que fomenta bastante o uso, né, que vocês dão a segurança para o colaborador de que não vai ter retaliação, é hora de cruzar esses dados, que é o que eu vou falar aqui agora. Então, se eu tenho uma pesquisa de clima que me diz que meu ambiente está bom, mas no meu canal de denúncias tem muita manifestação, tem alguma inconsistência aí, a gente, né, está tendo lacuna que não estamos enxergando. E aí, na prática, né, o que o Ministério do Trabalho vai pedir para essas empresas se ele bater na porta de vocês? Quando chegar no dia 26 de maio, né, dia 27, que é quando a fiscalização já vai estar em vigor, de fato, vocês vão ter que apresentar o PGR atualizado. Disso não vai ter como fugir, porque é um dos documentos ali que pauta, né, a regularização daquele ambiente com relação ao que é exigido pela norma. Mas, independente desse documento, desde o ano passado, o Ministério do Trabalho, enfim, já está monitorando as empresas, né? Já está aí acompanhando o que vocês vêm fazendo, os indicadores via os inputs no e-social. Então, quais empresas têm que se manter mais vigilante, precisa se ter mais fiscalização por conta dos dados que a gente está compartilhando aí, né, com o governo. Mas antes de existir uma fiscalização punitiva, tem essa fiscalização mais educacional, né, que, como eu falei, já está ocorrendo em algumas empresas. O que a gente precisa comprovar? Primeiro que vocês estão se movimentando, né, independente da forma, se já com um profissional técnico atualizando o documento do PGR, o que vem sendo feito nesse ambiente? A gente está trabalhando o mapeamento de riscos de outra forma, com os insumos que eu comentei lá atrás, então, das entrevistas de desligamento, dos indicadores de absenteísmo, enfim. E quais ferramentas a gente está colocando para mitigar aquele risco no ambiente, né? E aí, falando um pouco agora do outro lado da moeda, que é quando um relato chega, vou compartilhar aqui novamente minha tela, e aí já respondo também a pergunta da Mariana Anunciato, que perguntou se a plataforma opera em outros idiomas. Sim, tá, Mariana, tanto em inglês quanto em espanhol, quanto a gente está fazendo uma atualização em breve, que vai operar em qualquer idioma, tá? Mas inglês e espanhol, sim, já
já funciona, e na ferramenta mesmo é possível alterar aqui, ó, em inglês, espanhol, de uma forma muito fácil, tanto pela experiência de quem envia um relato, quanto aqui no painel de gestão. Então, aqui, no painel de gestão, é quando o RH, o compliance, vai depender ali de como a empresa se organiza para receber essas manifestações. Se quiser colocar aqui, né, o engenheiro de segurança do trabalho, psicólogo, enfim, para fazer a gestão dessas demandas, é possível que se tenha permissões e níveis de acesso. Então, eu posso ter os usuários master, que vem tudo, e eu posso ter usuários em níveis restritos aqui para fazer a gestão de tudo que chega, né, via canal. Então, aqui, dentro do painel, para ser bastante breve, né, o que vocês precisam se atentar para garantir comprovações ali para o Ministério do Trabalho? Deixa eu pegar aqui o relato, de fato, que eu fiz naquela simulação anterior, né? Então, aqui, quando chega uma manifestação, vejam que já chega tudo estruturado, filtrado, né, com... peraí, que eu peguei o relato errado. Deixa eu só pegar o correto para ficar mais claro o que eu vou dizer. Aqui, esse. Boa. Então, aqui, né, vem também as classificações do relato. Então, quando aquela manifestação que eu mostrei no exemplo foi enviada, ela já foi categorizada, né? E aqui trouxe que aquele relato tem a ver com condições de trabalho inadequada, com assédio moral, com privação das necessidades, porque a pessoa, ela disse que ela não tinha nem tempo de, né, ir ao banheiro, enfim, as condições de trabalho eram inadequadas porque a máquina está quebrada, o gestor grita com ele, então foi categorizado dessa forma. A inteligência traz isso para você com base na análise do relato, tá? Carol, mas eu, né, comecei a olhar esse relato, comecei o meu processo de apuração e eu entendi que, na verdade, eu vou reclassificar, que não foi assédio moral, porque não precisa de um único evento para configurar como um tal, vou colocar aqui como microagressão, por exemplo, né, a gente, por parte das políticas da empresa, né, como eu entendi que aquele risco, ele ainda não é crítico, ele é um relato de risco alto, a gente vai optar ali por reclassificar de um modo que fique mais adequado e trabalhar medidas restaurativas. Teve reincidência daquela liderança, o comportamento continuou abusivo, aí, de repente, já vai ser classificado como um assédio moral. Tudo depende de como a gente vai trabalhar essas políticas aí, tá? Ou a gravidade de cada caso no ambiente. Mas, vejam que, então, aqui, como é uma plataforma externa, vocês têm 100% de proteção jurídica, os registros são imutáveis. Então, eu tenho todas as evidências aqui das movimentações do que são feitas, do que é feito desde que um relato chegou. Quando o Ministério do Trabalho vai pedir para vocês a comprovação do que está sendo feito perante a casos, se vocês tiverem que comprovar sobre um caso em específico, isso aqui é uma das grandes funcionalidades, né, comprovações que vocês têm que apresentar. Por que solução interna não funciona? Google Forms, e-mail, caixinha de sugestões? Porque vocês fazem manipulação de dados, né, e aí não tem como comprovar a veracidade deles, isso fere a LGPD, não tem como garantir imparcialidade no envio das denúncias e nem a segurança das tratativas e das documentações e das informações. Quando eu estou falando de uma ferramenta externa, é isso que eu preciso provar ali para o Ministério do Trabalho com relação a um caso específico. Então, eu tenho uma ferramenta segura, eu tenho protocolos seguros, eu tenho como comprovar isso a nível de evidência ali, de ferramenta, né, de relatórios. E, além disso, quando a gente está falando de um plano de ação, tem mais algumas outras práticas que vão precisar ser comprovadas, como, por exemplo, quais são as políticas que eu tenho aqui no meu ambiente? Só código de ética e conduta não é suficiente, vocês têm que ter uma política complementar que vai falar ali sobre alguns riscos específicos, entre eles prevenção ao assédio, discriminação e outros tipos de violência, e a gente tem esses documentos prontos para dar aqui para vocês, tá? Além disso, comprovar comunicação interna. Então, vou ter que distribuir por toda a minha operação informações que sejam fáceis das pessoas encontrarem essas políticas e encontrar os recursos que ela tem para trazer os problemas que ali existem, tá?
Então, ferramentas de canal de denúncias têm que estar exposta 100% dentro do ambiente e tem que ser fomentado o uso dele. E aí, ainda a nível de comprovação, aqui dentro do canal, vocês têm dashboards, indicadores, relatórios. Então, aqui vocês conseguem cruzar informações em tempo real para que vocês já identifiquem de forma proativa qualquer risco iminente aí no ambiente antes que ele escale, né? Então, aqui, se eu fizer um filtro de datas, eu consigo saber, dentro dessa semana, ou, sei lá, até um ano, ou a data que vocês quiserem, qual é o risco específico dentro do departamento financeiro, por exemplo. E quando eu faço esse filtro de dados, esse dashboard se movimenta em tempo real, tá? Carol, mas se eu nem atualizei meu PGR ainda, e eu já tiver o canal da SafeSpace implantado, eu posso usar esses dados para complementar quando esse PGR for atualizado, ou para comprovar, né, os dados que eu tenho aqui, enquanto a gente está em medidas educacionais aí da fiscalização? Sim, pode, porque aqui, vocês, como eu comentei, né, tem todos os dados que são necessários para fazer análises bastante robustas. Então, eu sei o que chegou em determinada unidade de empresa versus a tipologia de um relato, né, a categoria em que ele se encontra, versus a área que aquilo está acontecendo. Se a NR1 pede que seja identificado o risco por ambiente, né, por departamento, através dos insumos que vocês têm de canal de denúncia, se ele já tiver sido aplicado, vocês sim podem usar esses dados para atualizar o PGR também, tá? Carol, fiz isso via Saúde e Segurança do Trabalho, veio aqui um engenheiro, um psicólogo e fez o laudo para mim, inventariou, enfim, né? E a gente já está trabalhando em cima de X riscos mapeados. Ótimo, porque você tem esse documento para comprovar, mas nada impede de você continuar olhando esses indicadores via canal para ver se realmente aquele PGR está com um retrato fiel do ambiente. Se não tiver, vocês têm a ferramenta de monitoramento e contenção de riscos para comprovar as novidades que têm aparecido ali no seu ambiente, tá? E vocês podem atualizar com mais recorrência aquele documento. Eu sei que ele é exigido atualização a cada 2 anos, mas vejam que se um PGR ele está indo em desencontro com informações de risco que acontecem ali, naturalmente, de forma proativa, vocês vão precisar trabalhar as atualizações dessa documentação, tá? Ou, pelo menos, comprovar que vocês estão identificando esse risco de outras formas. Então, eu tenho unidade de empresa, eu tenho categoria de denúncia, eu tenho departamento, né, a área em que aquilo acontece, eu tenho com quem acontece, as pessoas mais envolvidas, se o relato ele é procedente ou não, há quanto tempo ele já está aberto, o tempo médio de resolução, isso é super importante para a empresa comprovar que ela está comprometida em resolver os riscos do ambiente, porque de nada adianta chegar um relato e ele ficar aberto ali, né, inerte por X tempo, então a gente tem que comprovar que se está demorando para ter uma solução, é porque ainda está em processo de apuração, por isso as evidências da ferramenta são importantes. E, por fim, né, as medidas ali, as deliberações, o que a gente está fazendo, né, no ambiente. Então, eu estou, as medidas deliberativas, estou dando advertência, dando feedbacks, treinamentos, demissão por justa causa. Então, vocês conseguem tirar aqui da ferramenta, né, tanto para Ministério do Trabalho, mas, de fato, para comprovar para a alta gestão, para a diretoria, né, o quanto que isso está impactando no negócio, né, porque se o que chega no canal a gente faz uma análise e começa a ver que a gente tem prejuízos financeiros aí para o ambiente, está tendo muito impacto relacional, isso naturalmente faz a produtividade cair, impacta em turnover, então vocês conseguem ter aqui os indicadores para atuar aí de uma forma mais eficiente, tá? Então, fazendo um compilado do que eu trouxe, o que eu preciso comprovar? Primeiro, eu tenho todos os recursos implementados, comunicação interna, políticas e diretrizes, tenho protocolos de atuação, tenho os times específicos para tratar essas demandas dentro, e depois que a minha ferramenta é segura, com aquelas evidências auditáveis, com os indicadores que eu estou mapeando no ambiente, e quais são as medidas, quais são o plano de ação aí, planos de ações que eu estou tomando, tá? De um modo geral, Rafa, eu acho que é isso para a gente, não é preciso complicar, né? Se você tem uma ferramenta, é muito fácil de você saber por onde começar. Então, a gente volta falando naquela cegueira dos riscos, né? O que
risco oculto, está invisível, ou que a gente nem assume que existe no ambiente, pouco vai ajudar. É melhor a gente ter um espaço de escuta seguro, ter volume de demandas ali para a gente conseguir atuar de forma preventiva e assertiva, do que nem ter essas ferramentas, tá, pessoal? Perfeito, perfeito. Tá, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat. Agora a gente encerrou as perguntas, né, oficiais, e a gente tem esse tempinho para responder as perguntas de vocês. Tem uma pergunta aqui da Amanda. Na plataforma de vocês, o que caracteriza cada nível de risco? Então, vou responder rapidinho, daí se a Carol quiser ela complementa, mas basicamente a gente tem uma matriz de risco que cruza algumas variáveis, né? Então, quais são essas variáveis? O tipo de problema, né? Então, por exemplo, um caso de assédio sexual é mais grave do que um caso de microagressão, por exemplo. Então, a classificação é uma variável, o nível, né, hierárquico das pessoas envolvidas, porque a gente sabe que problemas de conduta são questões de abuso de poder, né? Então, isso também influencia no risco para as pessoas e para a empresa. Tem uma outra variável que a Carol mostrou, né, na demonstração que ela fez anterior, que é o quanto a pessoa está se sentindo, né, afetada por aquele problema. Então, isso também entra no nível de risco, e a recorrência. Então, se o problema já aconteceu 5 vezes, é mais grave, né? Merece uma atenção maior do que se é a primeira vez. Então, essas são as variáveis que entram na matriz de risco, aí cada uma tem um peso, e aí a gente calcula o nível de risco, tem o 3, o 2 e o 1, né? E aí, é importante dizer que, óbvio, a gente traz esse risco como um insight, né, com base nessa calibragem que a Rafaela comentou, mas vocês podem editar, né, recalibrar aquela informação. Então, se a partir do momento que eu analisei pelo contexto da minha empresa, eu entendi que aquela situação, na verdade, não foi um risco alto, foi um risco baixo, vocês podem alterar aquela matriz de risco, mas, de novo, tudo fica registrado, né? Por isso que é importante ter aquelas evidências auditáveis, porque a nível de comprovação, o que a empresa precisa garantir é que não existe uma omissão organizacional. Esse é o principal ponto, né? Então, o nível de risco ser reclassificado depois que ele chega, não há nenhum problema, desde que a pessoa olhe para aquele problema com a devida importância, né? Então, aqui eu chamo a atenção mais uma vez para que vocês passem a ter um olhar ainda mais cuidadoso para essa mentalidade do que é relato e o que é reclamação. Quando a gente está falando do risco psicossocial e da subjetividade de situações, vai ter muita coisa que vai chegar aparentando reclamação e insatisfação com o ambiente de trabalho, mas que viola ali essa questão do risco psicossocial, tá? Então, essa pergunta é muito boa para a gente já arrematar com esse tema. O nível de risco, ele é importante para dar uma atenção imediata para vocês atuarem em cima daquele problema, mas reclassificar tá tranquilo, desde que não exista uma omissão organizacional, porque vai estar lá dentro das evidências, do processo, de como que foi atuado dentro de cada situação, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, fiquem à vontade. Quiser também abrir microfone, tá? Não precisa ser só ali pelo chat. Bom, enquanto a gente tem aqui uns minutinhos finais, né, se alguém tiver mais algum ponto, quiser trazer, senão eu vou aproveitar, Rafa, e comentar só mais algumas situações que eu Claro. acho que são relevantes dentro desse tema, né, são relevantes, que quando, né, a gente está falando das boas práticas de atuação, então não é difícil da gente pensar o que a gente precisa fazer para organizar aquele ambiente de modo que ele se mostre mais seguro. Óbvio que não é para a gente fazer nada para inglês ver, né, mas precisa partir de uma parte também de apresentação técnica, documental, enfim. E tem um lado que o RH, né, principalmente, sempre fomenta muito, que é a parte de treinamentos, de desenvolvimento, de lideranças e etc. Isso também é uma das exigências da NR1, tá? Então, essa parte de treinamento e conscientização. Mas aqui eu chamo a atenção para vocês que
a gente sabe que um dos grandes desafios é, eu sempre aplico treinamentos, mas meu ambiente não muda, parece que você está ali enxugando gelo, né? Eu faço treinamento, eu comunico, eu trabalho essa conscientização interna, mas eu não tenho resultados satisfatórios. A carência de ter um canal de denúncias e escuta para identificar esses riscos depois que um treinamento é aplicado, é onde está um dos grandes problemas, porque se a pessoa ela está passando por esse, né, processo de letramentos e de conscientização, e naquele momento ela lembrou de uma situação, ou ela quer comentar um problema, mas ela não gostaria de ser identificada, de se expor, através do canal Safe Space, ela pode mandar dúvidas, pode mandar, né, como eu mostrei ali, insatisfações, etc., dentro daquele tema de modo anônimo. E isso ajuda muito vocês a trabalhar nessa identificação precoce de riscos também, tá? Então, quando a gente está pensando em iniciativas, em melhores práticas, é importante que a gente dê todos os recursos para que aquela iniciativa de fato funcionar, porque senão ela vai sempre ser protocolar, vai ser, né, para cumprir tabela, vai ser ali para dar aquele check, na CIPAT, sei lá, segura aquele ambiente ainda vai estar tendo riscos invisíveis. Tá? Então, eu acho que esse é um outro ponto bastante relevante de comentar aqui, para que vocês se atentem também, para poder amarrar de forma estratégica todas as iniciativas e para que isso não dê essa sensação aí de estar apagando incêndio, estar enxugando gelo, para que, de fato, vocês consigam ter uma boa atuação que dê retorno para a empresa. Maravilha. Muito obrigada. Gente, ninguém mais tem nenhuma dúvida, fiquem à vontade de colocar aqui no chat. Reforçando, queria, né, reforçar aqui o que está na tela, a nossa oferta exclusiva para quem participou hoje, né, desse, enfim, webinar, roda de conversa, e fechar contrato com a gente esse mês. Tem 3 meses de carência, então só começa a pagar em junho. Então, né, esse é um esforço que a gente está fazendo para ajudar as empresas a se adequarem, né, estarem de acordo com o NR1 antes do prazo, que é em maio, tá? Então, enfim, aqui tem o link, o Thiago colocou no chat para agendar uma conversa, se você tiver interessado na oferta. Já vi que a Jéssica está interessada numa proposta, ótimo, então façam que nem a Jéssica e marquem conversa com a gente, que vai ser um prazer ajudar, tá bom? Enfim, se surgir alguma outra dúvida depois, também fiquem à vontade para agendar uma conversa. A Carol está aqui para, enfim, tirar dúvidas, faz parte do nosso trabalho, então fiquem à vontade, por favor. E é isso, então. Pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Vamos ter outros, né, momentos de troca sobre esse assunto e sobre outros assuntos relacionados à gestão de conduta. Então, se te interessa, né, e se você gostou do conteúdo hoje, siga a Safe Space nas redes sociais, né, especialmente no LinkedIn, que a gente sempre posta lá quando a gente tem novos eventos gratuitos desse tipo. E é isso, então, gente. Boa semana para todo mundo. Boa semana para todos. Obrigada, Rafa. Obrigada, Carol.